Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Salve galera, aqui é o Lifi, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo complexos de personalidade em Shumatsu no Valkyrie, do Shakespeare. E eu vi que o Carl Rimas, ele falou, aqui ó, esse comentário aqui provavelmente, ele falou pra eu dar uma olhada nele no final do vídeo, porque fala um pouquinho mais sobre isso. Pelo menos eu acho que é esse comentário, né, não sei se ele tem outro. Vamos ver, estou curioso. Não sei o que seria complexo de Prometeu, Peter Pan, Não lembro também, velho. Não vou lembrar. Complexo de culpa, acho que o nome já diz muito, né? É alguém que se culpa ao extremo. Eu acho, pelo menos. Não sei, não é minha área de atuação, tá ligado? Eu não... eu não sou o tipo de gente que fica vendo essas coisas. Apesar de, na faculdade, eu queria ou fazer ciência da computação ou psicologia. No fim, duas áreas totalmente distintas, né? Como fui passar aqui ciência da computação, eu não me envolvi muito mais em psicologia, né? Minha área acabou se tornando exatas totalmente. Mas é isso, vamos ver, né? Shake sempre explica as coisas muito bem, então estou curioso pra ver como vai ser esse vídeo. Agora que eu vi que não tava saindo som, velho. Mas eu vi 10 segundinhos, eu vi só 10 segundinhos, não passei muito não. É um mantra na escrita que um bom personagem tem defeitos e qualidades, fazendo dele um personagem complexo e identificável para o leitor. E obviamente que Shumatsu no Valkyrie também tem seus personagens complexos com desafios e traumas próprios. Por isso hoje aqui no canal você verá todos os complexos psicológicos dos personagens de Shumatsu no Valkyrie. Estou curioso, Antes de eu explicar que personagem tem que complexo, deixa primeiro eu explicar para você o que é e o que eu tô me referindo quando eu falo complexo. Na psicologia, complexo é nada mais que um padrão central de memórias, emoções, percepções e desejos que ficam no inconsciente de uma pessoa. Normalmente esses modelos giram em torno de temas comuns como status, amor ou poder. Basicamente é um termo criado para definir que uma palavra ou conjunto de palavras pode influenciar nossas emoções e personalidade. Se não deu para entender, relaxa, fica no vídeo que com os exemplos você já vai entender. É basicamente uma série de comportamentos que acabam fixando na mente e acabam influenciando no dia a dia, como se fosse algo comum. Mas é isso que eu entendi? Eu acho. Deixa eu até rever a explicação aqui, calma, eu vou rever a explicação. Os que ficam no inconsciente nada mais que um padrão central de memórias, emoções, percepções e desejos que ficam no inconsciente de uma pessoa. Normalmente esses modelos giram em torno de temas comuns como status, amor ou poder. Basicamente é um termo criado para definir que uma palavra ou conjunto de palavras pode influenciar nossas emoções e personalidade. Não sei se peguei muito bem. Mas eu entendo que é mais ou menos um complexo, mas assim, numa visão mais científica, né, mais didática, eu não sei se eu peguei muito bem, não. Se não deu para entender, relaxa, fica no vídeo que com os exemplos você já vai entender. Vamos começar com o mais simples, o complexo de superioridade. Aquele que tem um complexo de superioridade é nada mais, nada menos que alguém que se coloca acima dos outros como superior ou divino. Normalmente esse complexo faz as pessoas terem uma opinião exageradamente positiva do seu valor próprio e de suas próprias capacidades e características, tendo expectativas exageradamente altas em objetivos e realizações pessoais, agindo com vaidade, usando roupas extravagantes para chamar atenção, sendo orgulhoso e arrogante com outras pessoas, além de menosprezar os esforços direcionados à dominação daqueles considerados mais fracos ou menos importantes por ele. Pegando os personagens de Shumatsu, Seria tipo. Inclusive, perdão no momento aqui que eu, que eu mutar o microfone. Os momentos que eu sei que eu não vou falar nada, eu tô assistindo. Então eu muto pra não ter que pausar por longos tempos. Porque meu cachorro quer latir. Não tem muito o que eu fazer sobre isso. Tá, realmente. Complexo de superioridade é realmente o termo mais fácil de se entender, né?
a pessoa que quer estar acima da outra não, que acha que está acima das outras a todo custo e alimenta o próprio ego pra isso. Na versão simplificada da minha mente é isso. Eu acho que minha maior dúvida é... Porque eu consigo entender o conceito do complexo, só que eu não entendi como ele acontece, né? Como uma pessoa desenvolve esse complexo. Eu acho que é isso a resposta que eu tô tentando achar e eu tô me confundindo todo. Mas sobre como o complexo funciona, eu entendo. Inicialmente se poderia pensar em Apolo e Poseidon, mas ambos não se encaixam no complexo de superioridade. Apesar de agir de maneira arrogante algumas vezes e agir com vaidade bastante também, o Apolo não costuma menosprezar outros, especialmente se eles se esforçam, como o caso dele com a Python sendo o exemplo perfeito disso no mangá. Justo. Já no caso do Poseidon, ele não tem um complexo de superioridade porque a origem do complexo de superioridade não se encaixa nele. Normalmente, aqueles que manifestam um complexo de superioridade projetam sentimentos de inferioridade que eles têm internalizados nos outros, especialmente naqueles que ele percebe ou entende como inferior. Ok. Então, o complexo de superioridade não é só agir com soberba pra cima das pessoas se achando melhor. É você refletir sua própria fraqueza nas outras pessoas pra se sentir melhor, né? Faz sentido. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Normalmente essas pessoas tendo as mesmas características que internamente esse indivíduo de complexo de superioridade. É daí que surge a raiva, né? Você olha pra pessoa, você é uma pessoa que no fundo é igual a você, só que ela não age como você, né? E você fica com raiva disso. Como assim essa pessoa tem as mesmas características de mim, de eu, não sei português, e se rebaixa tanto assim, né? É um inútil. Você não é isso, você é isso. Esse negócio, tá ligado? Eu acho que é tipo essas coisas. Também tem, como aparência, Provavelmente não expliquei nada bem. personalidade, condição atual e outras coisas. Nesse caso, o Poseidon não se aplica porque o Poseidon não tem nenhuma inferioridade internalizada. Ele é um personagem genuinamente arrogante, que se acha superior. Na realidade, tem outro complexo aqui no vídeo que o Poseidon se encaixa, que eu vou falar daqui a pouco. Ok. Quanto ao complexo de superioridade, eu diria que o personagem que se encaixa perfeitamente com ele é o Rajun, um ser que inicialmente se demonstra arrogante, soberbo, egoísta, mas com o passar da sua luta com o Buda, ele vê e tenta rejeitar que ele é covarde e temeroso frente a pessoas que têm o que ele não tem: coragem. Por isso, né? Acredito que o Rajun... Justo. Combina muito com esse conceito. Eu lembro realmente do Rajun sempre agindo com arrogância, superioridade pra cima do Buda. O Buda lá, tranquilão, tá ligado? Falando, não, você é um medroso. No fundo, você só tem medo, tá ligado? E ele não aceitando isso. Faz sentido. Bate com tudo com o Sheik disse sobre o complexo de superioridade. O personagem que mais se encaixa no complexo de superioridade. E obviamente, se estamos falando de complexo de superioridade, sua contraparte, o complexo de inferioridade, também apareceria. E essa tem um personagem... Essa seria qual é o nome do... Antes do Rajun pegar o corpo dele... Eu esqueci o nome, velho, do personagem que luta contra o Buda. Personagem muito óbvio. Se o Rajun é um personagem com complexo de superioridade, então aquele que tem um complexo esse aí de superioridade mesmo. é Zero Fuku. Zero Fuku, é isso. Eu tinha esquecido totalmente o nome dele. O complexo de inferioridade é o sentimento de que uma pessoa é inferior a outra de alguma forma. No nosso caso, obviamente, a relação do mangá... Mano, o legal disso é que acaba fazendo dois contrapontos, né? De personalidade. O do Zero Fuku contra o Rajun. É como se eles foram feitos pra ser um espelho mesmo, né? Enquanto um se acha melhor do que ele realmente é, o outro ele se despreza mais do que ele realmente é, né? Tá certa essa frase? Mano, meu português hoje tá horrível. É Zero Fuku e Buda. Diferente de um sentimento normal de inferioridade... Buda? Pode ser ali um incentivo para o progresso pessoal de algumas pessoas, o complexo de inferioridade é um estágio avançado desse sentimento, frequentemente resultando em uma fuga das dificuldades da vida, coisa que o Zero faz muito durante o mangá. Esse complexo é de fato bastante complexo e muitas são as possíveis causas para ele, mas uma delas é a provocação de sentimentos de inferioridade por meio das comparações desfavoráveis,
feitas com as realizações de outras pessoas, ou quando seus feitos não são gratificados, não geram frutos ou são menosprezados pelas pessoas à sua volta. Sim. Tudo isso aconteceu com o Zero, que mesmo depois de se esforçar tanto para tirar a miséria das pessoas, se viu inferior ao Buda nessa missão, incapaz e fraco, e começou a gerar um sentimento cada vez mais temeroso que cresceu durante a luta, um sentimento que ele era inferior e naturalmente miserável. Buda, o sábio que libertou esse menino da miséria, apenas conseguiu fazer isso após desconectar o Zero da expectativa que ele tinha para a torcida e as pessoas em volta, e também com o próprio Buda. Foi só quando o Zero deixou de se preocupar com os terceiros e começou a se preocupar com ele mesmo, que ele Aprendeu se a dissipou se amar. dessa tristeza e desse complexo. E é claro, eu tô falando aqui do Buda como se ele fosse um grande psiquiatra, mas ele também tem um complexo. Isso mesmo, o Iluminado também tem um complexo. E esse não é só ele não, mas Eu provavelmente ouvi errado na parte do complexo de inferioridade. Eu acho que. É porque eu pausei bem no momento, né, que ele ia falar sobre isso. Provavelmente ele falou o complexo que o Raju não, o Zero Fuku tem com o Buda, e não que o Buda também tem o complexo. Foi mal. Isso mesmo, o Iluminado também tem um complexo, e esse não é só ele não, mas muita gente no mangá, como Nostradamus e Anubis. No caso, esses três personagens compartilham o mesmo caso, Síndrome o complexo de Peter Peter Pan, ou Puer Aeternus. Ah, lembrei. Isso é pessoa que ainda tem. Age como criança. Não age como criança, mas tem comportamentos, manias de agir como alguém que não condiz com sua idade, né? Alguém mais jovem que não condiz com sua idade. Alguma coisa assim. Também chamado de Síndrome do Homem que Nunca Cresce. O complexo de Peter Pan descreve pessoas com comportamentos infantis e inseguros que os impedem de amadurecer normalmente, adultos com mentes de criança, e por causa disso acabam falhando em diversos assuntos da vida adulta, especialmente a socialização e a conexão de laços com outras pessoas. Apesar de ser um complexo justo. bem complexo mesmo, no caso dos três que eu citei, Buda, Nostradamus e Anubis, a comparação é mais simples. O Buda é citado várias vezes como um verdadeiro adolescente, mimado e muitas vezes infantil mesmo, fazendo o que bem entende. Inclusive ele tem uma grande rixa com os deuses do Valhalla, tendo poucos laços e poucas relações com pessoas do Valhalla. Nostradamus mesmo gosta de pregar peças, não liga pros outros e constantemente age que nem uma criança. A mesma coisa com Anubis, que tem as suas piadinhas de cachorro, né? Mas o jeito que ele fala no japonês é que nem uma criança japonesa fala. Ou seja, esses três personagens têm as suas semelhanças baseadas em serem crianças no corpo de adultos. E só pra deixar claro, os exemplos e comparações que eu tô fazendo aqui no vídeo são só isso. Eles são exemplos e comparações. Não necessariamente esses personagens têm os complexos que eu tô comentando. Um outro complexo muito... Ok, justo também. Eu realmente achei que, tipo, pra ser um complexo tem que ser algo muito mais extremo, né? Eu acho que na parte do complexo de inferioridade o Zero Fuku realmente tinha. Na parte de superioridade ele se encaixa até com o Rajun, mas acho que não tanto, né? Não chega a ser um complexo, tá ligado? Mas faz sentido, ele tá só comparando ali, né? Ele tá só fazendo as analogias assim pra destrinchar a personalidade de cada personagem de Shumatsu. Mano, não sei se eu tô agregando muito nesse vídeo realmente, porque não sei se é algo que eu consigo comentar com total razão, tá ligado? Com total convicção. muito comum é o complexo do arrombado. O complexo do cara que vê o vídeo e não... Um outro complexo Eu não tava muito comum é o esperando. complexo do arrombado. O complexo do cara que vê o vídeo e não dá o like e se Dá inscreve o like no canal. aqui, já tá Não inscrito, tem meu o rei. complexo do arrombado, dê o like e se inscreva. Já aproveita e me segue nas redes sociais do canal também. Seguindo pros nossos complexos, eu vou pincelar um pouco sobre um que eu não acho que o personagem tenha no momento atual do mangá, e sim que ele tinha e superou. Assim como o Zero, né, que eu falei agora há pouco. Que no caso é o Shiva, que eu conectei ao complexo de Jonas. Jonas? O complexo de Jonas se refere a uma pessoa que tem medo de mudanças, do sucesso de ser diferente, e por isso de ser rejeitado. Esse tipo de pessoa prefere renunciar à sua originalidade. É tipo a pessoa que tem medo de sair da sua própria caixa, né? Seu próprio mundinho ali, da sua própria caverna. Não sabia que tinha um complexo só pra isso, né? Mas faz sentido ter. Nossa, psicologia é complicado, né? E viver isolado, conformado com o seu destino atual. São pessoas que É vivem... tipo a pessoa que, sei lá, tem um emprego em tal empresa. A pessoa pode não tá tendo o melhor
as melhores condições lá, né? Ele poderia ter melhor condições em outras empresas, tá ligado? Ele tem potencial pra isso, mas ele se conforma tanto dentro daquela empresa, talvez por amizades que fez, talvez por achar que talvez não consiga lidar com demandas de outra empresa, que acaba presa àquela, né? Não consegue mudar, não consegue sair. Eu imagino que seja mais ou menos isso, né? É uma zona de conforto, assim, que não se refere ao seu verdadeiro potencial. No conformismo e não buscam novos desafios. E esse é exatamente o caso do Shiva, que antes de partir na jornada com o Rudra era exatamente o tipo de pessoa conformista que estava satisfeito na situação que estava. O sonho ali era do Rudra, não do Shiva, que somente seguiu seu amigo por ser o seu amigo. Todo o flashback do Shiva passa muita mensagem de aprender a arcar e aceitar as responsabilidades que você tem, mesmo que não goste. E Shiva aprendeu a superar isso após sua vitória sobre Rudra, aceitando que ele era o topo de Svarga. Seguindo para o próximo complexo, temos o Complexo de Prometeu, inspirado naturalmente no deus Prometeu que deu à humanidade o fogo. Tendo o nome como inspiração dessa lenda, o Complexo de Prometeu define um indivíduo que tem um grande desejo de alcançar a perfeição ou poder, sendo inocente quanto à sua impossibilidade racional, ou seja, quanto a ser impossível você alcançar a perfeição. Eles são focados em avançar. Que irônico ter visto o vídeo do Mitologia sobre que apareceu o Prometeu, né? Essa parte em que ele dá o fogo à humanidade e aparece esse corvo, né? Torturando ele por todo santo dia, né? Comendo o fígado dele, alguma coisa assim. Racional, ou seja, quanto a ser impossível você alcançar a perfeição. Eles são focados em avançar, evoluir, desenvolver, fazer melhor que os seus antepassados. É aquela vozinha interior que sussurra para ir além, para Ok, essa é muito vibe de qualquer tipo de cientista retratado em obra, né? Ele sempre quer que a humanidade avance e tudo mais. Não só cientista retratado em obra, né? Com certeza existem muitos cientistas geniais aí hoje em dia que querem que a humanidade avance, querem ultrapassar os antepassados, porque é isso que é a humanidade, né? É evolução a todo momento. É se tornar cada vez melhor do que foi ontem. para questionar, para desvendar os mistérios do universo. É a fome do saber que dá a vontade de superar pais e professores, não por vaidade, mas por uma necessidade intrínseca de entender as coisas à sua volta, de explorar, de criar, de desvendar os segredos da existência. Claro, por ser um complexo, obviamente não é tudo de bom. Muitos indivíduos com complexo de Prometeu são tão focados no desenvolvimento e no avanço que relaxam quanto a assuntos básicos como sua própria saúde, higiene e suas relações interpessoais. Obviamente, quando descrevo esse complexo... Caramba, o pior é que eu consigo realmente pensar em vários personagens de outras obras que tem esse complexo, né? Sempre parece muito exagerado, personagens que, tipo, tá muito focado em uma coisa e acaba se esquecendo de coisas básicas da vida, né? Esqueci de dormir, esqueci de fazer tal coisa, outras coisas, tá ligado? Minha gama de exemplos tá muito alta, né, velho? Na minha cabeça sempre foi o típico personagem que tá ali só pra fazer essa parte da comédia, né? Você olha assim, ninguém é assim na vida real. Mas olhando pra esse lado faz sentido. Caramba, legal. Todos aqui pensam no Tesla, e essa é uma escolha perfeita, o homem focado em sempre avançar, sempre seguindo rumo ao futuro. Porém, além da obviedade que é o Tesla, eu diria que o Apollo, em certo grau, também se encaixa com um complexo de Prometeu, porque o Apollo também é um personagem focado em evoluir, só que dessa vez, evoluir ele próprio, uma evolução pessoal que nunca acaba. Por isso, na minha visão, tanto a luz da humanidade, o Tesla, quanto a luz dos deuses, o Apollo, ambos se encaixam no complexo de Prometeu. Agora desafio vocês a achar... Eu acho que o Apollo não descarta outras coisas básicas da vida dele pra se evoluir, né? Pelo menos eu acho. Eu não vi a luta do Apollo, mas de tudo que eu já ouvi dele, ele parece alguém que cuida de si mesmo, mas também não deixa de prestar atenção em coisas à sua própria volta. Algo em comum entre dois personagens que à primeira vista parecem ser completamente distintos, Beelzebub e Raiden. Sim, existe um complexo misterioso que faz uma conexão singela entre esses dois personagens, ou pelo menos eu consegui ver algo que os conecta. Se você tá achando que eu tô maluco, apenas veja como complexo de culpa pode conectar muito bem esses personagens tão distintos. Sentir culpa é algo normal, mas o complexo de culpa leva esse sentimento ao limite. Ela normalmente se refere a uma crença persistente de que você fez ou vai fazer algo errado. E embora um complexo de culpa possa se originar de um dano real que a pessoa pode ter causado, ele também pode se concentrar numa culpa... Ok, então não é de algo que aconteceu, mas de algo que você também pode fazer. Isso realmente faz sentido com o Raiden. É Raiden, né? O nome dele falou agora, eu já esqueci. Porque ele tava sempre com medo do que ele poderia fazer com toda a sua força, né? Tudo que ele foi...
do jeito que ele foi criado, do jeito que ele foi chamado de monstro pela sua força pura, bruta, tá ligado? Não faz sentido, então. Imaginário por essas pessoas. Ela pode começar a pensar que fez algo errado sem verdadeiramente ter feito esse algo errado. Em muitos casos, essas pessoas podem superestimar o seu próprio papel em uma situação, acreditando que os seus próprios pequenos erros tiveram um impacto muito mais sério do que eles realmente tiveram. Alguns sintomas para isso são o isolamento e a dificuldade de criar relações, a preocupação constante com os erros do passado, o arrependimento, o remorso e a privação de seus talentos. No caso do Bell, ele seria caracterizado com um complexo de culpa natural, onde o indivíduo realmente cometeu um erro, que no caso, obviamente, é ele matando seus amigos e a sua amada no passado, algo que o atormenta até os dias de hoje. Tem um outro tipo de complexo de culpa, que é a culpa tóxica, que é quando a pessoa se sente culpada por coisas que não estavam sob o seu controle. Apesar do Bell, de fato, não ter controle de Satã, eu vejo isso se encaixando mais ao Raiden, que se culpou e se restringiu a vida inteira por causa da sua força abissal, tentando e evitando ao máximo machucar as pessoas que nem a sua mãe havia ensinado. Porém, né, o Raiden não tem nenhuma culpa, nenhum controle por ele ser forte daquele jeito. Com certeza. Por isso, eu vejo esses dois personagens tendo ali um certo paralelo de culpa que pode ser traçado nesse complexo. E por fim, para fechar o vídeo, temos um complexo que é representado pelo excesso de arrogância e apatia do Vai ser o complexo do Poseidon, né? indivíduo, onde ele se coloca como superior acima dos outros por natureza. Ele é naturalmente maior, mais forte, mais importante, e é claro que dentre todos os personagens é Poseidon que mais se encaixa nessa definição, na definição do complexo de Deus, aquele que se vê como superior a todos. Claro, temos a exceção do Hades, alguém que ele vê como igual, mas isso não muda que ele claramente se encaixa no complexo de Deus. Ele literalmente tem como plot dele ser um Deus perfeito. Então acho que essa é a maior cravada do vídeo. Lembrando, eu não sou psicólogo. Inclusive, tipo, apesar deles serem deuses na obra, né? A gente vê que eles também têm sentimentos. Logo, ter sentimentos acaba acarretando em falhas. Logo, eles não são seres perfeitos, tá ligado? Deuses em Shumatsu não são seres perfeitos. Não são seres totalmente onipotentes, onipresentes, tá ligado? Que vão saber lidar com tudo. Não. Eles cometem erros também. E esses sentimentos que acabam levando eles a ter esses erros. Então, o sentimento do Poseidon de ele achar que ele é superior a todos os outros não passa de uma ilusão na cabeça dele. E podemos ver que Poseidon não é um deus tão forte. Pelo menos não pelo menos o que eu lembro, né? Do que foi apresentado. Em comparação aos outros, mas mesmo assim ele acha que tá acima dos outros. Então é complicado, né? É uma loucura. Esse vídeo é só pra gente se divertir e descobrir mais sobre os personagens. Eu também não sou psicólogo, tá ligado? Se eu falei muita coisa sem sentido nesse vídeo, eu peço perdão. Eu tentei acompanhar do meu jeito. Gostou do vídeo? Dá like e comenta pra ver mais coisas desse tipo aqui no canal. E claro, se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade pra comentar aí embaixo na caixa dos comentários. Como sempre, um agradecimento. Ok, vamos ver o comentário do Cal Rimas aqui. Vídeo perfeito, simplesmente o melhor vídeo do seu canal pra mim. Tô indo pro terceiro semestre de psicologia. No primeiro semestre eu estudei sobre complexos de personalidades em fenômenos psicológicos. O vídeo abordou tudo exatamente correto e os complexos que você usou para cada personagem correspondem perfeitamente. Aliás, quero dar outros exemplos também que não foram abordados no vídeo. Complexo paterno, Ares, por essa necessidade constante de aceitação, também querer ser com seu pai, Deus, e também por figuras mais velhas como o seu tio, Hades. Eu não sabia que tinha essa parte de complexo paterno. Basicamente, a pessoa que é carente, né? É carente, assim, pela sua própria família. Complexo de culpa. O Kim também. Não é verdade, o Kim, no fim, tem um complexo de culpa gigantesco, né? Pelo todo o passado dele. Na sua infância, carrega culpa por algo ligado ao seu pai e depois novamente culpado pela morte de sua mãe adotiva. Justo. Complexo de herói. Léo, por sua vida toda, assumir responsabilidades acima da sua capacidade de querer encarar um exército de 300 mil homens sozinho. Fala 300. Complexo de Napoleão. Okita tem uma necessidade de compensar por sua altura. Eu não tava esperando. Mano, quando eu vi o complexo de Napoleão, eu falei, que nome, né? Aí vem a altura. Muito bom, velho. Muito bom. É isso.
Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado da minha reação. Nos vemos no próximo. Falou.